Dar voltas à procura de material escolar? Venha para a Papelaria Iracema e não perca mais tempo e dinheiro. Só na Papelaria Iracema você encontra cadernos, lápis de cor, canetas e todos os tipos de materiais que seu filho precisa para ser um aluno nota 10. Para quem precisa de material de história e acessórios de informática, a Papelaria... Pela doença. Positivo não é sinal de diferente. Atendimento. Papelaria Iracema, Rua Coronel Graça Martins 402, na Jaboticabeiras, ao lado do 5º BPMI, em Taubaté. Papelaria Iracema, telefone 3634-3634. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398.000 famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Seu computador está te dando dor de cabeça e você não sabe a quem recorrer? Não procure qualquer um. Procure a Blaster Computadores, a mais completa assistência técnica em computadores, notebooks, netbooks e impressoras de Taubaté e região. Na Blaster Computadores, você encontra serviços de limpeza de vírus, instalação de softwares e formatação. Você também vai achar uma linha completa de acessórios para a informática, além de serviços de xerox e recargas de cartuchos. Blaster Computadores, abertas de segunda a sexta, das 8 da manhã às 10 da noite, aos sábados das 8 da manhã às 8 da noite. Não fique esperando. Venha até a Blaster Computadores, na Avenida dos Bandeirantes, sem número, no Hipermercado Chibata, em Taubaté. E confira a qualidade do nosso atendimento e o trabalho de nossos profissionais. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para... Muito bom dia. Bom dia a você, meu amigo telespectador, que acompanha o programa Momento Espírita pela TV Cidade, Canal 3, às terças-feiras das 10 às 11 e às quintas-feiras também das 10 às 11, com uma reprise aos sábados, que pode ser da terça ou da quinta. Hoje, por exemplo, nós temos uma reprise que vai ser apresentada no sábado, a reprise de hoje, o programa de hoje. E temos aqui a grata satisfação de estar conosco a nossa confreira, a nossa amiga, a nossa divulgadora máxima do Espiritismo aqui em Taubaté, a querida amiga Marina Ferri. Tudo bom com você, Marina Ferri? Tudo bem, Edgar. Bom dia Ismael. Bom dia aos companheiros que nos assistem. É sempre uma alegria quando nós temos a oportunidade de adentrar o lado daqueles que conosco partilham de pensamentos melhores. Então, uma felicidade, um bom dia a todos. Hoje também nós contamos com a participação magnífica do nosso companheiro, muito estimado no meio espírita, e um divulgador já grande data, grande tempo, trabalhando, militando na doutrina espírita, o Ismael da Silva Costa. Tudo bem com você, Ismael? Bom dia, Edgar. Bom dia, Marina, amigos que nos assistem. É um prazer, uma alegria aqui estarmos. Esperamos que possamos hoje contribuir para que, de alguma maneira, o Espiritismo seja mais conhecido e que o dia de todos seja melhor. Graças a Deus, graças a Jesus, estou bem, Edgar. Bom dia a todos. Olha, eu vou lembrar você, minha amiga telespectadora, meu amigo telespectador, que você pode participar do programa através do telefone 12, que é o nosso prefixo DDD, 981010014. E você pode elaborar uma pergunta dirigida a Marina Ferri sobre o assunto vinculado no programa de hoje, do Momento Espírita.
E você também, meu amigo, minha amiga, pode acessar a internet através do computador com o seguinte e-mail: Edgar, com demudo no começo e no fim, _figueiredo@bob.com.br. Estaremos aqui à sua disposição para trocar ideias, conversar ao vivo com a Marina, dando a sua opinião, verificando a sua dúvida, acessando o seu assunto referente aos comentários do programa de hoje, Momento Espírita. Bom, Marina, nós sabemos que vamos ter um simpósio, eu gostaria até que você comentasse alguma coisa sobre esse respeito, no próximo dia 1º de agosto, sábado agora, próximo sábado, das 9 às 12 horas. Esse simpósio trataria de quê, Marina? Esse simpósio, nós estamos muito felizes por isso, porque trará a Taubaté uma figura já bastante conhecida, que vinculada à AME, a Associação Médica Espírita Brasileira, e é um médico do Rio de Janeiro, Dr. Paulo César Fructuoso, e ele é um trabalhador também do Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro. Lar de Frei Luís é uma entidade bastante conhecida, e eu digo conhecida até internacionalmente, porque quem pode ir ao Frei Luís em algumas datas dos trabalhos públicos, sejam nas quartas-feiras, sejam nos atendimentos de domingo, nós encontramos pessoas da América Latina, nós encontramos pessoas da Europa que vêm em busca de cura. O Lar de Frei Luís ficou muito conhecido, a instituição ficou muito conhecida por conta de cirurgias espirituais feitas através da utilização de materializações, onde o espírito de médico, alguns médicos já desencarnados, se materializam e atendem pessoalmente as pessoas que ali estão portadoras de casos muito graves. São casos terminais, especialmente casos oncológicos que são assistidos, mas também outros da área cardiológica, enfim, as necessidades são muitas. A instituição é bastante grande, fica na Estrada da Boiúna, em Jacarepaguá, tem muitos metros quadrados, coisa de 70 mil metros quadrados, é uma cidadela e com muitos núcleos dentro dela. Escolas, atende a população carente, tem consultórios médicos, dentários, tem os atendimentos para as pessoas vinculadas às dependências químicas, eles têm pavilhões inteiros de atendimentos a pessoas assim, tem o lar de idosos, tem orfanato, tem atendimento a portadores de necessidades especiais, tem um corpo de médiuns de 1.500 médiuns, e é uma população circulante numa manhã de domingo de mais de 6 mil pessoas que ali adentram em busca da oração, em busca da prece, em busca da cura, em busca da ajuda, enfim, é o abastecimento da necessidade espiritual que as pessoas têm, além das necessidades físicas que as pessoas estão enfrentando. É um trabalho fantástico. Dr. Paulo César, ele tem um livro, A Face Oculta da Medicina, onde ele fala exatamente da atuação dos espíritos nas curas que são realizadas, e está lançando um outro livro que é a questão da materialização de espíritos inferiores, que não é uma coisa comum não, na literatura a gente não tem esse material com facilidade. Dr. Paulo César é uma figura bastante conhecida, já participou do Fantástico, programa da Ana Maria Braga, programa da Fátima Bernardes, enfim, ele é constantemente convidado, até por ser uma pessoa de muito respeito, é uma pessoa muito séria naquilo que faz. E ele estará conosco, estará lançando esse segundo livro, vem participar, e o simpósio são exatamente as duas obras, uma primeira parte falando das curas espirituais e a segunda parte da materialização dos espíritos. E ele ainda se propôs, se depois do almoço houver interesse dos companheiros, que ele fica à disposição para um bate-papo, para questionamentos,
assim fica bem à vontade. Será uma alegria ele participar conosco, é a primeira vez que ele estará no Vale, e para nós é uma alegria poder recepcioná-lo aqui em Taubaté. Olha, Marina, eu vou fazer uma perguntinha que todos, inclusive espíritas e não espíritas, têm consigo como dúvida, né? Porque nós agora recebemos essa informação de você, desse simpósio feito pelo Dr. Paulo César Frutuoso, que vai ser aí no sábado, dia 1º de agosto, como você mesmo falou, das 9 às 12 horas. E a primeira parte seria a face oculta da medicina, com o apoio do livro que ele já editou com o mesmo nome, e a segunda parte com o espíritos decaídos materializados. A pergunta seria essa: Marina, como se processa a materialização do espírito? Bem, antes de respondermos a pergunta, só lembrando aos companheiros que o simpósio acontecerá no Centro Espírita União e Caridade, na rua Dr. Souza Alves, 142. Então, lembrando, dia 1º, 9 horas da manhã, na rua Dr. Souza Alves, 142, Centro Espírita União e Caridade. E agora, Edgar, respondendo então ao questionamento de como se processam as materializações, para haver uma materialização de espíritos, até independente da vontade do mundo espiritual se apresentar, é preciso que hajam condições físicas. Então, o espírito, ele se reveste, ele se utiliza de fluidos humanos, de fluidos ectoplasmas, que são fluidos produzidos no interior das nossas células, liberados pelos seres vivos. Então, os espíritos se utilizam deste material para adensarem o corpo espiritual, adensarem de tal forma que muitas vezes eles permitem serem tocados, porque se tornam tangíveis. Então, pode acontecer, mas tem que ter, é um trabalho raro, hoje é raro, um trabalho. No início da doutrina espírita, muitos casos apareceram, até por questão de comprovação do mundo espiritual, de estudos que eram feitos. Hoje, esses trabalhos de materialização são raros, daí a questão colocada de podermos, neste momento, ter um simpósio com esse nível, porque não é fácil, nós não temos conhecimento no Brasil de outras instituições que realizem esse tipo de trabalho na qualidade que o Lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro, oferece, e que não é um trabalho público, não é um trabalho para curiosos. A materialização não se presta a isso, há que ter uma finalidade útil, e vai se processar especialmente quando nós temos um médium, uma pessoa capaz de gerar muito ectoplasma. Ela é uma produtora, ela tem uma bioenergia muito grande e produz ectoplasma em abundância, que os espíritos vão usar nesses casos. Ismael, uma pergunta a você. Você tem toda a liberdade também de questionar a Marina sobre esse assunto. Eu faria a seguinte pergunta a você, Ismael. Aquela pessoa dita como médium de efeitos físicos, que libera o ectoplasma, ela tem que ser possuidora de alguma condição especial para que ela auxilie os espíritos a se materializarem? Edgar, Marina, amigos que nos assistem, os fenômenos de efeito físico faz parte da mediunidade como um todo. A mediunidade ela é uma predisposição orgânica que algumas pessoas possuem. Em termos gerais, todos nós somos médiuns. Tecnicamente, médium é aquele que se presta ao intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. O médium é aquele capaz de doar as suas energias de tal modo que a espiritualidade superior ou inferior possa utilizá-la na consecução de seus propósitos. Então o médium ele não é um instrumento do bem, ele é um instrumento da espiritualidade. Se ele é uma pessoa de bem, uma pessoa que segue as leis naturais, ele vai atrair bons espíritos. Se ele não o é, ele atrairá espíritos inferiores. O Edgar perguntou, ele precisa ter uma predisposição especial? Os médiuns de efeito físico, ele tem algo a mais que os demais não têm. Ele tem uma capacidade de desenervamento
de afastamento das suas células perispirituais muito grande. Esse desenervamento permite que ele libere ectoplasma em abundância e com mais facilidade. E esse ectoplasma ele é muito importante para os fenômenos de materialização. Os espíritos, com a anuência ou com a revelia do médium, eles necessitam desse elemento para poder tomar a aparência que desejam para a consecução daquilo que ele se propõe. Então é claro que quando o médium ele se dispõe a ter um trabalho desse, ele terá, antes de tudo, que preservar muito bem a sua saúde. Agora, é lícito que falamos aqui que muitos médios são médios de efeito físico e não o sabem. O médium, muitas vezes, não sabe que é um médium. Agora, há sim, Edgar, essa condição. Nem todos nós somos médios da expressão explícita da palavra, e os médios, nem todos são médios de efeito físico. O médio de efeito físico hoje não é uma coisa que se acha em qualquer lugar. Mas existem sim alguns, e eles se prestam para que a espiritualidade maior os utilize na sua tarefa no dia a dia. Olha, uma perguntinha que eu vou fazer a Marina agora, mas você quer complementar alguma coisa? Eu queria só dizer, o Ismael colocou bem essa condição desse possibilidade, facilidade de desdobramento ou relaxamento dos laços fluídicos para que o ectoplasma gere muito mais fácil, e da necessidade do médium de efeitos físicos para a ectoplasmia, os médiums terem uma vida saudável, terem um cuidado especial mesmo, de não haver um consumo dessa energia no dia a dia, na facilidade da vida, porque a gente gasta muita energia nesse oba-oba da vida. O médium que sempre, há mais de 26 anos, ele participava desse trabalho do Frei Luiz, e que desencarnou agora, a questão de 2 meses atrás, este médium, ele morava dentro do Frei Luiz. Ele tinha uma casa, o Frei Luiz é uma região de mata, de montanhas, lembra um pouco até Campos do Jordão, os chalés que tem dentro dele. E ele morava numa dessas casas exatamente para se preservar de energias de fora daquele local, ele hibernava ali para poder preservar toda a sua energia em função daquele trabalho. Então é um médium especial, não só fisicamente falando, mas também uma pessoa especial no querer abdicar de uma vida material no mundo, de gastar sua energia indevidamente, embora ele fosse um homem que tinha trabalho profissional, mas ele poupar ao máximo a sua saúde, a sua produção energética, a sua bioenergia em função dos outros. Então a gente vê que não é fácil, mas não é fácil arranjar um médium de materialização. Não é, porque além da qualidade física, é a qualidade do compromisso, o tamanho da responsabilidade que ele assume em benefício dos outros. A gente sabe que hoje as pessoas querem o quê? Ir à casa espírita, participar de um trabalho por 1 hora, do jeito que entra, sai, não sabe da casa, não assume compromisso e vai quando acha que deve ir, quando acha que está com vontade, quando acha que não tem nada mais sério a fazer. Existem aqueles trabalhadores conscientes, mas uma grande maioria não quer assumir compromisso. E o médium para esse trabalho é altamente compromissado com o meio material e com o meio espiritual, especialmente. Me permita uma colocação. A Marina foi muito feliz na sua apreciação quando ela diz que hoje os médiuns estão muito mal orientados no que concerne a faculdade que eles esposam aqui no meio terreno. A mediunidade em si, não apenas a de efeito físico, a mediunidade em si, ela exige uma dedicação e ela exige uma renúncia. Nós temos que entender que o médium ele não é mais uma pessoa comum que pode ir na balada sexta-feira e no sábado no trabalho como se nada tivesse acontecido. Não é bem isso. A Marina também explicitou aqui um dos maiores problemas que nós temos de um médium achar que ele pode ir sentar numa mesa, desenvolver o seu trabalho sem tomar certos cuidados. Há um cuidado muito especial, o médium tem que ter o seu psiquismo muito bem tratado, tem que ser uma pessoa que esmere pelas suas ações do dia a dia e principalmente a sua saúde. Não é comum o médium trabalhar, sai do serviço e vai para a casa espírita totalmente exausto, cansado, chegar lá se propor a fazer um trabalho medíocre. Isso é uma coisa absurda.
A gente tem que entender o seguinte: o trabalho mediúnico, ele é renúncia, ele é dedicação, ele é esmero e ele é mudança de valor. A pessoa tem que entender que ela está imbuída de uma tarefa nobre, uma tarefa que lhe angariará condições muito grandes e que ela tem que se esmerar nisso. Então, o que a gente está colocando aqui é o seguinte: o médium, ele não pode frequentar certos ambientes, ter certas posturas que usualmente um jovem, uma pessoa comum tem. Apenas para explicitar o que eu estou falando, para ser mais claro, nós tivemos uma determinada pessoa que no carnaval ela pulou as 5 noites de carnaval. Até aí não tem nada demais. Se ela é levada a esse tipo de coisa, o problema é dela. Só que ela era uma médium, trabalhava numa determinada casa, tinha uma instituição a qual ela prestava os seus trabalhos, e ela saiu às 5 noites, pulou as 5 noites de carnaval incorporada. Uma senhora, mãe de 3 filhos. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: como uma pessoa dessa vai depois chegar, sentar numa mesa de trabalho para conversar com os amigos espirituais que estão em situações críticas e que dependem daquele intercâmbio para ter, pelo menos, um esclarecimento, uma condição vibratória melhor que lhe possibilite modificar a sua situação atual? Então é isso que a Marina falou, que nós estamos falando aqui. O médium tem que ter consciência não apenas do aspecto físico, de descansar, de ter aquela higiene, vai para o centro, toma um banho, o asseio, mas principalmente no campo mental, observar o que ela faz no dia a dia. Então é o que nós falamos: existe a renúncia e ela tem que ser levada a sério. O médium de efeito físico, o papel dele é um papel muitas vezes passivo, mas o médium de efeitos intelectuais não é. Então a gente tem que entender muito bem isso e perceber que a casa espírita, ela nada mais é do que um hospital, e nós temos que ver a nossa posição, se nós somos os pacientes que estamos lá ou somos os trabalhadores daquela instituição. O médium, ele é chamado para ser o trabalhador e não o paciente. E ainda, Ismael, essa questão, imaginemos um acidente com um ônibus e muitos feridos que chegam ao pronto-socorro para serem atendidos. E, no repente, onde estão os enfermeiros? Onde estão os médicos? Onde estão aqueles que deveriam... ele estava cansado hoje porque ele saiu ontem à noite e ele não veio. Ou, ele não teve tempo de se preparar para isso. Como é que faz? Quer dizer, a espiritualidade chega para ser atendida. Onde estão os trabalhadores com a responsabilidade do seu plantão, do compromisso do seu trabalho? Então, é preciso entender isso. Nós temos que, se nós nos dispomos, porque ninguém está obrigado, mas se nós nos dispomos à tarefa, nós temos que cumprir à risca a nossa tarefa, para que aqueles que cheguem encontrem ali alguém que possa ajudá-los. Então não é quando quer, sabe, se der, não é bem assim. As pessoas têm que tomar uma postura diferente com relação a compromisso mediúnico. Olha, eu concordo com você, viu, Marina? Você colocou muito bem, foi feliz na sua colocação, mas eu acho que aí tem um detalhe: nós temos que entender que aquela pessoa que tem o dom da mediunidade de efeitos físicos, ela tem que primeiro entender a sua condição de médium de efeitos físicos, embora médiums todos nós somos. E eu faria uma seguinte pergunta a você, que é muito bem relacionada com a área médica, com a área da medicina, com a fisiologia propriamente do ser humano. Nós estudamos e recebemos informações técnicas de que a glândula pineal, ela é responsável, sim, também por esse fator mediunidade. Isso é real, Marina? Não é que é assim, responsável pelo fator mediunidade. O Ismael colocou bem aqui: a mediunidade é algo que faz parte das nossas estruturas físicas. Então, assim como nós temos a possibilidade da visão através dos órgãos, dos olhos, a audição através do canal auditivo e todo o seu complexo auditivo, a mediunidade, ela também precisa de algum órgão físico para poder se expressar. Este órgão físico, a central desse órgão físico, hoje já comprovado, especialmente através de trabalhos que o Dr. Sérgio Felipe encabeçou e desenvolveu e está desenvolvendo com muita propriedade toda a sua equipe, a pineal,
ou a epífise, como antigamente era chamada, é uma glândula responsável por isso. A pineal é um tanto desconhecida mesmo, do seu trabalho. É interessante porque ela é muito pequenininha, tamanho de uma ervilha, uma coisa muito pequena no centro dos dois lobos cerebrais, né? Na base e no centro. E se estabelecia para ela apenas a questão de produção de hormônios, a questão da serotonina, a questão o ciclo circadiano do sono, a questão de hormônios, desenvolvimento de hormônios sexuais, desses comandos, atrelava-se a ela apenas isso. Hoje já se tem uma gama enorme de funções vinculadas à pineal para o corpo físico, para questões hormonais, para questões de comportamentos humanos, como depressão. Ela está sempre no centro. Ela funciona como um transdutor. Ela capta essas energias todas e lança aquilo nos órgãos devidos do corpo humano, falando de uma forma muito simples, dos órgãos devidos do corpo humano e que dão a resposta àquele estímulo que vem dela. E ela é a central responsável pelos campos eletromagnéticos gerados na mediunidade. Então ela trabalha nesse aspecto e isso será a própria pesquisa do Dr. Sérgio Felipe nos indica de que ela faz isso através de concreções cerebrais. Na medicina, na literatura médica, nós vamos achar o nome como areia cervuli. São areias que se formam no cérebro, cristais, pequenos cristais de apatita que vão revestindo a glândula. Mas cristais, há endurecimento? Ora, nós produzimos pedras de vesícula, pedras nos rins, são cristais. E assim também a pineal vai se revestindo de alguns cristais, fazendo concreções. E esses cristais funcionam como os espelhos refletores de um satélite. Eles funcionam da mesma maneira. Um satélite lançado ao espaço, ele tem vários espelhos na sua montagem para receber e refletir imagens em várias direções. E os cristais vão fazer a mesma tarefa dentro do corpo, emitindo esses sinais mentoeletromagnéticos que vão ser decodificados pelas estruturas orgânicas de cada criatura. Então varia em razão de ter mais ou menos calcificação ou concreção cerebral na pineal. É aí que dá a qualidade de mais médium. Os maiores de todos somos médios, a possibilidade é real, todos temos a pineal. Às vezes eu brinco, sabe, Edgar? Pessoas chegam e dizem assim, disseram que eu sou médium, eu vim aqui, mas eu quero que a senhora tire a minha mediunidade. Eu falei, olha, só se eu abrir sua cabeça no meio e tirar a pineal, tá bom? Porque não vamos fazer lobotomia aí, porque não tem jeito. Não tem jeito. Então todos nós somos mais ou menos médicos, porque temos um órgão responsável por isso. Agora, será mais médico ou uma mediunidade mais ostensiva aquele que tiver mais concreções cerebrais, mais espelhinhos de apatita revestindo a sua pineal. Aí ele será uma coisa HD, enquanto os outros estão na imagem simples, ele tem a imagem HD que todos anseiam. Olha, o Ismael falou muito bem também, ele se referiu à condição do médium, que ele tem que sempre se estar pronto. Você também, Marina, diz que o compromisso do médium no centro espírita, eu acho que isso você se referiu muito bem, é um compromisso sério, ele tem que permanecer disposto, a postos e atuando como um médium lá na casa espírita, auxiliando aqueles que precisam da sua mediunidade. O Ismael também se referiu à condição do médium de ser uma pessoa com uma consciência mais elevada, sabendo que a sua vida tem que ser uma vida mais regrada e assim por diante. Então eu faço a seguinte colocação: e aqueles médiuns, por exemplo, que nem tem, como você citou agora há pouco, não tem ciência da sua mediunidade, ele não tem assim aquelas orientações, principalmente da doutrina espírita, ele é um médium, atua como um médium, na maioria das vezes até nem sabe, às vezes sabe atuando em outras religiões,
E cito aqui, por exemplo, o caso da premonição, que não sei se nós podemos considerar a premonição como mediunidade. Então, é um assunto que eu faço essa seguinte pergunta a você, Marina. A premonição é um tipo de mediunidade? A premonição se manifesta com aqueles que têm o dom da mediunidade? Nós vamos responder essa pergunta, Marina, logo após os nossos comerciais, que está aí com você, viu, Marquinhos? Então é com você, Marquinhos. Após os comerciais, a Marina Ferri vai responder. Modas Marioto. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457. Cansado de dar voltas à procura de material escolar? Venha para a Papelaria Iracema e não perca mais tempo e dinheiro. Só na Papelaria Iracema você encontra cadernos, lápis de cor, canetas e todos os tipos de materiais que seu filho precisa para ser um aluno nota 10. Para quem precisa de material de escritório e acessórios de informática, a Papelaria Iracema oferece uma grande variedade de produtos. Para o artesão e artista plástico, a Iracema reservou uma linha completa de tintas, pincéis, telas, aquarelas, colas e acessórios da melhor qualidade e com o melhor preço. Na Papelaria Iracema, você entra e não vai embora sem levar o presente para quem você ama. É por isso que a Papelaria Iracema é sinônimo de qualidade, tradição, bom preço e bom atendimento. Papelaria Iracema, Rua Coronel Graça Martins 402, na Jaboticabeiras, ao lado do 5º BPMI, em Taubaté. Papelaria Iracema, telefone 3634-3634. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398 mil famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Seu computador está te dando dor de cabeça e você não sabe a quem recorrer? Não procure qualquer um. Procure a Blaster Computadores, a mais completa assistência técnica em computadores, notebooks, netbooks e impressoras de Taubaté e região. Na Blaster Computadores, você encontra serviços de limpeza de vírus, instalação de softwares e formatação. Você também vai achar uma linha completa de acessórios para a informática, além de serviços de xerox e recargas de cartuchos. Blaster Computadores, abertas de segunda a sexta, das 8 da manhã às 10 da noite, aos sábados das 8 da manhã às 8 da noite. Não fique esperando. Venha até a Blaster Computadores, na Avenida dos Bandeirantes, sem número, no Hipermercado Chibata, em Taubaté. E confira a qualidade do nosso atendimento e o trabalho de nossos profissionais. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Bom, meus amigos, voltamos mais uma vez com o programa Momento Espírita e com a presença hoje da nossa querida companheira, querida amiga, Marina Ferri. O assunto de hoje está extremamente interessante, é sobre mediunidade. A premonição, a pergunta anterior ao intervalo, seria um tipo de mediunidade, Marina? O que você acha sobre isso? Olha, antes da nossa resposta, o Ismael... O Ismael tem uma observação sobre o questionamento anterior. Pode falar com você, Ismael. Me permita fazer uma colocação aqui. O Edgar, ele disse que a mediunidade é de pessoas já de um nível melhor, um preparo melhor. Não é bem isso. A mediunidade é uma predisposição orgânica, é algo físico comum a todos. Algumas pessoas detêm uma sensibilidade maior e são capazes de fazer o intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, se prestar a determinadas atividades. Então é comum da pessoa, ela pode ser, o médium pode ser o servidor das trevas ou o servidor da luz. Ele é o médium, ele é o intermediário entre dois mundos, apenas isso. O fato dele ser médium apenas significa que ele, no cômputo geral, ante a lei natural, ele é um ser que deve muito. O médium, ele não é um ser privilegiado, pelo contrário, é uma criatura que violou muito a lei de Deus e que a mediunidade lhe é dada como um tributo para que ele utilize aquilo para amenizar
o mal que ele praticou. O ideal seria que os médios entendessem isso e se esmerassem em fazer luz no caminho por onde passa, e principalmente a si mesmo. O médium tem que entender que ele não é um ser passivo, ele tem que ser ativo, ele tem que iluminar as pessoas como instrumento e tem também que se iluminar. É isso que eu queria colocar. Então deu a impressão, ante aquilo que o Edgar falou, que o médium era uma criatura mais preparada, um ser superior, não é nada disso. Pelo contrário, o médium é aqueles que violaram flagrantemente a lei de Deus. Olha, você falou muito bem, Ismael, só complementando, viu, Marina? 2 minutinhos. O médium, na verdade, como você mesmo disse, ele não é um ser assim que, digamos assim, santificado. Ao contrário, o médium, ele vem com uma missão de resgate. Resgate de quê? Dele mesmo. Ele vem com a missão de resgatar os erros anteriores cometidos por encarnações anteriores àquela que ele está vivendo no momento. Então ele veio com uma missão para auxiliar, para ser um instrumento de auxílio entre o mundo espiritual e o mundo carnal, o mundo físico em que esse nós vivemos a nossa existência. Então todo médium, ele não tem aquele dote de santo que nós imaginamos, ao contrário, ele está devendo muito. E por essa dívida ele tem a obrigação, ele tem o resgate, a oportunidade de exercer essa mediunidade para cumprir com as suas obrigações que deixaram de ser efetuadas em outras encarnações, os seus aprendizados anteriores que foram mal feitos. Bom, não sei se você concorda comigo, Marina. É isso mesmo? Bem, algumas coisas sim, outras não, viu, Edgar? No sentido assim, primeiro, você falou na sua fala anterior ao nosso intervalo de que a mediunidade, e como ficaria aqueles médiuns que nem sabem de mediunidade, não sabem desse compromisso, da seriedade da tarefa, a razão de serem assim, e que usam mesmo a sua mediunidade onde estão, do jeito que estão, conforme estão, sem qualquer complicação. Como é que ficaria? Então, primeiro, o peso das nossas ações está vinculado ao quanto sabemos sobre ela. Se nós olharmos na questão do próprio direito, existe aquele réu que merece um pouco de consideração porque é sua primeira infração e ele não sabia o que estava fazendo, e existe o caso do reincidente, que sabe muito bem o que está fazendo e continua fazendo bobagem. Então, em questão da mediunidade, como o Ismael levantou, a faculdade é do ser humano e não é do ser humano santo. É do ser humano em todas as suas gradações. A proposta que nós estamos aqui levando nessa manhã em conversação é a mediunidade sob a ótica do espiritismo, ou a mediunidade como deve ser cuidada nas casas espíritas, ou pelos espíritas. E aí nós temos toda uma disciplina, aí nós temos toda uma regra, aí nós temos o livro dos médiuns, que é o guia para os médiuns espíritas. O Kardec deixa isso muito claro no subtítulo do livro dos médiuns. É o guia para os médiuns espíritas. Então, todos aqueles que abraçam o espiritismo como uma filosofia de vida, como um conhecimento, como uma doutrina, como um vínculo para a sua religiosidade, o despertamento da sua religiosidade, ele está obrigado, naturalmente, a também conhecer a parte mediúnica através do livro dos médiuns. Daí Kardec, no 3º capítulo do livro dos médiuns, quando ele está falando do método, ele está falando do método de passar esse conhecimento, como, para quem, como as pessoas reagem, como nós deveríamos proceder. Ele está falando da necessidade de conhecermos, o Ismael falou anteriormente, que a questão de nós termos o conhecimento para bem aplicar. Então, o nosso compromisso é de casa espírita, mas a mediunidade não é dos espíritas, ela é do ser humano. A mediunidade é uma faculdade. Então, da mesma forma que teremos pessoas usando esta ferramenta para coisas boas, nós teremos, como disse Ismael, vinculados às trevas, vinculados às coisas ruins, às coisas do mundo. E estarão médiuns da mesma forma. Então, para nós,
a questão da disciplina e o discurso da casa espírita de que somos altamente, os médiums, quanto mais potencial mediúnico ele tem, mais ele está respondendo por atos indevidos. Gente, isso é tão natural que Jesus já dizia, olha, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo estará com luz, todo o seu corpo estará sadio, todo o teu corpo estará bem. Ele está dizendo do mau uso das nossas possibilidades, seja os olhos, seja os ouvidos, ou seja a mediunidade, seja a nossa fala. Nós somos responsáveis por isso. Com a nossa fala, nós podemos conduzir pessoas ao bem ou ao mal, conduzir à luz ou às trevas, levar para a solução de situações ou para enganos terríveis. É o convencimento, é a ferramenta. Claro que se eu estou usando mal uma ferramenta que me foi dada para que eu me adeque à lei divina, que é a lei do amor, e que faça o melhor com isso, e não estou usando, eu vou responder. Se não, nesta mesma encarnação, numa próxima encarnação, vou responder por isso. Então, voltarei com compromissos na área da fala para uma fala melhor. Voltarei com a questão dos olhos para os olhos melhor. Então, estou retificando, como você disse. Não é castigo de Deus, é possibilidade de retificação. Correto. Me permita fazer uma colocação antes do que você disse aí. O Edgar falou, a pessoa é médium e não sabe como fica. Primeiramente, ela é médium e não sabe, ela sabe. Ela pode desconhecer o que seja a mediunidade, mas ela sabe que tem algo diferenciado, que ela é uma pessoa que tem certas coisas que as outras não têm, ela tem certos atributos, certas qualidades que as outras não possuem. Então ela sabe que existem certas coisas que ela tem que buscar conhecer. E depois, o uso da mediunidade está intimamente ligado ao caráter de cada um de nós. O fato de eles conhecerem que eu sou médium não justifica eu usar a minha mediunidade para algo ilícito, ilegal e irreal. Se eu sou uma pessoa boa, eu quero fazer o bem, eu quero fazer o correto, eu sigo a lei de Deus, independente de ser ou não médium. Agora, se eu sou uma pessoa que não ligo para isso e viola a lei de Deus, é claro que a mediunidade vai ser mais um recurso para que eu faça isso. A Marina foi muito feliz quando ela falou da fala. Agora, a gente tem que entender, muita gente fala, mas eu não sabia que eu era médium, por isso que eu fiz isso. Isso não justifica. Você fez isso porque você, é o seu caráter, a sua personalidade. Você fez isso porque você queria, era errado. Então a gente tem que entender, como eu falei agora há pouco para vocês, de um fato de uma médium que ela pulou o carnaval durante 5 noites incorporada. Agora, imagina uma moça pulando seminua, como que ela vai chegar na casa dela, uma senhora com 3 filhos? E o marido dela? E a família dela? E agora, como que uma senhora dessa vai frequentar uma casa espírita? Como que ela vai chegar lá, explanar o evangelho, por exemplo, numa reunião pública? Não, frequentar, ela teria portas abertas para frequentar, mas assumir um trabalho dela, tem que dar um testemunho moral. Como que ela poderia assumir tarefa? É o testemunho moral. moral. Se ela fosse fazer uma palestra para o público, uma preleção sobre o evangelho, que peso teria a palavra que ela está falando ante a conduta dela? Ah, mas ela fez isso mediunizada, ela não sabia. Como que não sabia? Você acha que uma pessoa conscientemente vai pular 5 noites seguidas e depois de trabalhar como se nada tivesse acontecido? Em certa oportunidade, Marina, veja bem, Edgar, veja bem que coisa interessante. Em certa oportunidade, uma pessoa me chamou e falou assim, Bael, venha cá. Ele bebeu, vocês sabem aquela garrafa de Pirassuruba, 51? Sim. Ele bebeu no gargalo, ele virou aquilo lá. Daí ele falou para mim, olha, cheio. É claro que uma pessoa comum, eu vou ser sincero, eu fico bêbado com o cheiro daquilo lá. O cara bebeu a garrafa inteira. Quer dizer, o médico que a entidade está sugando aquela energia dele. O que eu falei para ele? Olha, meu querido, você tem que estudar, vá no centro e tal. Você sabe o que ele falou para mim? Não, eu não vou. Mas por que você não vai? Porque eu tenho a noite. E o centro disse que eu não posso ter. Então, quer dizer, no centro espírita ele tinha uma orientação divina para que ele fosse uma pessoa melhor, que ele tivesse melhores condições e ele pudesse utilizar aquela mediunidade de forma racional, útil, produtiva, que é a finalidade da mediunidade. O que ele diz, não, eu não vou lá, porque lá está me ensinando coisas que vai confrontar com a minha maneira de viver. É isso que nós estamos questionando aqui. Então, primeiramente, a pessoa que tem mediunidade, ela sabe que tem, ela simplesmente não recorda o que é diferente. Segundo, é a obrigação dela estudar, se conhecer melhor, conhece-te a ti mesmo. Então, é claro que essa pessoa, ela está agravando, ela recebeu, entre aspas, um talento e está agravando a situação dela.
Então o médium tem que se compenetrar, que ele fingindo que não conhece, ou fugindo dos esclarecimentos, isso não vai melhorar, pelo contrário. Ismael, eu só vou complementar uma coisinha que a Marina falou agora há pouco, sobre a fala e a culpabilidade de cada um. Eu diria, em primeiro, a culpabilidade de cada um, como a mesma Marina se referiu, depende muito da consciência de cada um. Se você sabe que está fazendo alguma coisa errada, você está imputando a você mesmo. A sua consciência está recebendo aquela informação de que algo errado você está fazendo. Então depende de cada um também. Lá na pergunta 621, se eu não me falha a memória do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: aonde está a lei de Deus? Na sua consciência. Então, dependendo do seu grau de conscientização, a sua culpabilidade, aí sim, concordo com você, Marina, é maior ou menor. Se você está sabendo que está fazendo algo errado, aí concordo com Marina. Marina tem toda a razão. Quanto à fala, como nós entendemos, e a Marina se referiu, que pode ser levada ao bem, como pode ser levada ao mal. Eu aí vou discordar um pouquinho da Marina, porque depende muito de cada um. Cada um tem o seu poder de análise e a sua inteligência para discernir sobre um assunto que está sendo apresentado a ele naquele momento. Se aquele assunto ele tem condições inteligíveis de análise, de ponderação, e ele pode escutar, analisar a fala daquele que está se referindo ao determinado assunto, ele pode tomar um caminho com seu livre-arbítrio, ou para a esquerda, ou para a direita, ou para o centro. Depende dele. Eu particularmente, opinião pessoal minha, eu acho que a fala, a informação através da fala, ela deve vir a todos, sem distinção de categoria de conhecimento, sem distinção de nível de escolaridade, sem distinção de nível econômico. A informação é uma oportunidade de manifestação da nossa inteligência. Isso eu entendo como sendo a fala. Agora, só complementando, Marina, quanto à mediunidade que nós estamos se referindo aqui no caso, como mediunidade de centro espírita, eu abrangi, eu coloquei como, vamos dizer assim, assunto do dia, a mediunidade. Eu não falei mediunidade do centro espírita. Por quê? Porque os médiuns não são só do centro espírita. Nós nascemos com a condição de médium, mas não nascemos com a condição de ser espírita. Nós nos tornamos espíritas, mas somos médiuns antes de se tornarmos espíritas. Então a minha questão é essa. O fato, inclusive, da pergunta subsequente seria a premonição. O que é premonição, o como ela se manifesta e se ela é uma mediunidade. Esse é o meu ponto de vista. Vamos lá. A questão, vou voltar à questão da fala. Tá bom. Porque quando você está dizendo aí da fala, que vai depender da interpretação, do livre-arbítrio de cada um, etc, etc, na sua linguagem nos passa a questão de uma fala erudita ou de uma fala que venha trazer um conhecimento, que venha acrescentar alguma coisa. Não foi nesse aspecto que eu falei. Eu falei do uso bom ou mal da fala e vou assim, ser bem clara. Por exemplo, eu poderia ser uma pessoa que usa minha fala de maneira leviana para fofocas, para piadas, para palavrões. É nesse aspecto que eu estou dizendo. Que seria um comprometimento. Você falar mal da vida do outro, você dizer palavrão, você ficar contando piada, você usando a palavra mal usada. Então não é uma questão de interpretação de livre-arbítrio, a questão é o que eu estou falando. E vamos passar de uma linguagem oral para uma linguagem escrita. Eu posso escrever algo que edifica, como eu posso escrever um punhado de asneiras, um punhado de bobagens ou coisas que incentivem pessoas a caminhos terríveis. Então é nesse aspecto que eu falava da fala boa e da fala ruim, não da questão de uma fala que apresente um conteúdo bom e que o outro possa interpretar de uma forma ou de outra. Foi nesse aspecto. Então, se você tem uma possibilidade de oralizar o pensamento, que é uma bênção de Deus quando tantas criaturas não podem oralizar o pensamento. Você pode oralizar o pensamento que seja o pensamento que construa, que edifique, que enalteça, que traga leveza, que traga luz para o ambiente. Porque o que nós vemos é um discurso, umas falas terríveis,
de ódio, de destruição, de rancor. É nesse aspecto que eu falava da fala. Não era questão de uma fala onde você tem algo a expor e o outro vai julgar. Vamos para a questão da premonição e também que você levantou. O fato é, mediunidade é do ser humano. Ser espírita é outra questão. Para o espírita, especialmente, aquilo que Ismael colocou muito bem, o caráter. O caráter é fundamental. É o desenvolvimento do caráter para um comportamento que não é só na casa espírita. É um comportamento, o espírito tem que saber se comportar também na rua, também na família, também no lar, também no trabalho. O comportamento ideal. O caráter que ele vai moldando vai se expressar em qualquer lugar que ele esteja. Ele não é médium só lá na casa espírita, só no momento do trabalho. Ele é o médium em todo momento. Então o caráter dele vai ser fundamental para essa sintonia com que espíritos ele está se vinculando para conduzir a própria vida. É um testemunho diário, é um testemunho 24 horas por dia. Então melhorar a si mesmo é nossa obrigação para selecionar essa psicosfera em que estamos mergulhados todo o tempo. Agora vamos para a premonição, senão daqui a pouco o programa acaba e a gente não falou sobre isso. Mas a questão da premonição, que é ter um conhecimento prévio do acontecimento que virá. E aí seria uma gradação infinita de sensações ou de percepções desse caminho. Desde acho que tem uma leve impressão, sentir alguma coisa, até a ideia de uma visualização nítida de um fato. De uma tela mental que se apresenta a ele e ele viu o fato ali, ao vivo e a cores, com algum tempo de antecedência da realização daquele fato. Isso é comum no ser humano. Isso não está vinculado a coisa nenhuma, a religião nenhuma, e é uma questão de sensibilidade, de percepção. É também, vamos dizer, uma área mediúnica, é também, uma especialidade mediúnica, é também. Mas nós vemos a questão da premonição muito nas mães. É interessante com relação aos filhos. Talvez que a ligação emocional, sentimental seja tão grande entre aquelas criaturas que ela sempre tem ligado, e até existe um dito popular que diz assim: se a mãe disse, faça. Leve guarda-chuva que vai chover hoje. Ah, bobagem, o sol tá assim, no final da tarde chove. As pessoas usam isso até como brincadeira, mas é um fato real. A mãe, ela tem tanta sensibilidade, ela percebe isso e ela fica ligada. Eu acho que vou ligar para o filho, acho que não sei, alguma coisa, estou meio preocupada. Ela não sabe nem dizer a razão, muitas vezes, da sua premonição. Mas existem sim as premonições mais detalhadas, mais acentuadas e que foram estabelecidas no passado na categoria de profetas. Aquele que era capaz de ter uma premonição e falar sobre o acontecimento que viria era tido como uma característica de adivinhação e tido como profetas. No entanto, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele quando trata da missão dos profetas e fala dos verdadeiros e dos falsos profetas, ele deixa muito claro que o profeta não é isso. O profeta é aquele que faz uma revelação, um ensinamento, traz um conhecimento. Na verdade, hoje ele seria um mestre, um professor, um orientador. Esse é o que profetiza. Mas associaram a isso a questão da premonição, que é essa faculdade de perceber antecipadamente acontecimentos que já estão vindo, já estão engatilhados para acontecer, e ele consegue perceber com alguma antecedência. Então é uma característica mediúnica. Kardec, ele fala a respeito da mediunidade nesse capítulo 3º do Livro dos Médiuns, ali pelo item 31, 32 da obra. Ele está falando que nós não conhecemos todas as possibilidades mediúnicas e que elas são infinitas. Eu achei interessante Kardec colocar a palavra infinita, porque e aí a gente vai raciocinar. Se é uma questão orgânica que nos possibilita a percepção daquilo que para nós é o extrafísico,
esse mundo paralelo, esse mundo invisível que partilha conosco da existência, se é atrelado à condição fisiológica do organismo, e como o nosso organismo, espécie humana, ao longo do aparecimento da espécie humana vem sofrendo muitas modificações, mutações, a gente pode pensar que ainda o ser humano em construção na máquina, a máquina em construção poderá sofrer algumas modificações que nos darão mais possibilidades de percepção. Talvez por isso ele falasse em infinitas qualidades mediúnicas, possibilidades mediúnicas, dizendo que nós não as conhecíamos. E é fato, nós falamos uma mediunidade inteligente, de efeitos inteligentes ou de efeitos físicos. Citamos algumas nos dois caminhos, mas não as conhecemos todas. Mas premonição seria, sim, também uma possibilidade mediúnica, porque é uma possibilidade de percepção de algo que ainda não está declarado no meio material, ainda está em projeção. Olha, eu falo sobre isso, sobre a premonição, como um fator mediúnico, né, entre aspas, mas como você falou, pode ser uma faculdade que nós tenhamos biologicamente, né, fisiologicamente, mas a raiz da premonição é justamente a condição do médium saber de algo que vai acontecer, tipo, exemplo, um acidente aéreo. Ele sabe de antemão que aquilo irá acontecer. Mas eu me pergunto muitas vezes como isso é possível se existe aí uma condição do livre-arbítrio, de você ir, não ir, participar daquele fato ou não, como que aquela informação chega a você de uma coisa que ainda vai acontecer e de que maneira aquele fato vai acontecer, se isso está incluso numa linha de acontecimento ou não. Essa é a minha grande dúvida, vamos dizer assim, o meu não saber do fato. Eu vou citar aqui muito rapidamente, eu tive uma experiência muito grande com um amigo meu, de um voo de Manaus a São Paulo. Em 1981, se não me falha a memória, o prefixo da aeronave era PPSNG, da VASP. E essa pessoa ao meu lado não quis embarcar no avião, no voo, mas embarcou, achou imediatamente, ela não estava predisposta a falar sobre o assunto do acidente, mas quando ela entrou no avião, ela ia entrar no avião, ela se brecou, ela não quis participar do voo. E eu até ao lado dela dei vamos dizer assim, um apoio, entre aspas, para que ela frequentasse o voo, permanecesse dentro do avião e viesse a São Paulo. Veio, não aconteceu nada. Isso na sexta-feira. Na segunda-feira, pela manhã, 9 horas e 30 minutos, pegou a aeronave VASP PPSNG, caiu com 259 pessoas próxima ao aeroporto de Fortaleza. Então eu fui testemunha de uma premonição dessa pessoa. Não era espírita, não tinha religião fixa, era um católico que ia à igreja muito raramente, tinha conhecimentos da divindade de Deus, de Jesus, mas não tinha conhecimentos específicos sobre mediunidade. Então é uma pergunta que eu deixo em branco aqui para que nós possamos uma outra oportunidade, porque o programa infelizmente tem 60 minutos, viu, Marina? Gostaria de ficar aqui com vocês 2 horas, mas resta ainda uma pequena, vamos dizer, consideração da sua parte, Marina, se você quiser falar sobre esse assunto, que é um assunto fantástico, inclusive aqui no simpósio de nosso próximo sábado, lá no Centro Espírita União e Caridade, na Casa Espírita União e Caridade, ali na rua Dr. Souza Alves, 142, bem ao centro de Taubaté, às 9 e às 14 horas, vocês terão a oportunidade de participar de um assunto extremamente, vamos dizer, tocante a nós, seres humanos, não é isso, Marina? Olha, apenas lembrando na questão premonição e rapidamente, mesmo pelo nosso horário, que há muitos casos em que a própria espiritualidade é quem aciona ou se aproxima daquela criatura porque ela não deva passar por aquele fato. Então, vem até ela
na forma de uma premonição, na verdade é um alerta do mundo espiritual. O nosso companheiro Gilberto Arruda, que era o médium de materialização do Frei Luiz, Carlos Vereza, ator da Globo, muito amigo dele e também trabalhador do Frei Luiz, foi questionado ao Carlos Vereza porque ele esteve com o Gilberto na noite de quarta-feira e o Gilberto desencarnou na noite de quinta-feira. Então perguntaram ao Vereza, mas ele não teve nenhuma premonição, ele não percebeu nada do que ia acontecer com ele? O Vereza disse não. Até o momento que nós nos despedimos na quarta noite, eu apenas achei que ele estava um tanto entristecido, mas sem razão. Quer dizer, nem o próprio médium, com a qualidade mediúnica de trabalho que ele tinha, teve ele percebeu alguma coisa, talvez o espírito sensibilizou-se com a aproximação do fato que iria se desenrolar e ele teve uma tristeza, mas nada que ele pudesse identificar como um alerta do cuidado que ele deveria tomar na noite seguinte, quando ele sofreria esse assalto, essa dificuldade que houve com ele. São coisas, o seu amigo teve essa impressão, essa visualização e percebeu o fato. O outro sentiu uma tristeza, outros têm a imagem nítida, seja por uma projeção de consciência, seja por um alerta do mundo espiritual. Não sabemos dizer, cada caso é um caso, mas eles todos têm uma razão de existir. Sem razão, não é. Olha, eu fico muito satisfeito da sua presença hoje no programa Momento Espírita, porque, em primeiro, podemos conversar a um nível elevado, né? A um nível de um conhecimento um pouquinho mais abrangente. Não que isso tenha um significado especial, mas tem sim uma abordagem diferenciada, que eu acho muito importante sobre esses assuntos, principalmente nós aqui do programa Momento Espírita e principalmente nós também, conhecedores parcialmente, pequenamente da doutrina espírita. Então, eu desejaria a você, colocaria a você também, Marina, um novo convite para uma nova participação no próximo mês ou no outro, dependendo da sua agenda, né? Para que você venha ao nosso programa e converse novamente conosco sobre esses assuntos emocionantes, interessantes, extremamente tocantes para nós, seres humanos. Agradeço o convite, Edgar. E aceito com prazer, eu vou ver mesmo da possibilidade, porque eu acho que falar de espiritismo é algo que nos dá extremo prazer e muita gratidão por tudo que nós recebemos. E nós temos por obrigação de compartilhar aquilo que é bom com as criaturas que estão conosco caminhando na Terra. Então é uma alegria mesmo, agradeço aos amigos, a você, telespectador, que nos assiste nesse instante, que Jesus possa iluminar o seu lar, que consciências despertas para o bem, lutemos todos pela paz, a paz que começa dentro de nós e que vai se refletir além de nós, em torno de todas as criaturas com as quais convivemos. Muita paz, muita alegria, muita luz a todos. Ismael, o seu bom dia, as suas considerações finais no dia de hoje. Esperamos que as nossas considerações possam de alguma maneira ter contribuído para que todos possam conhecer um pouco melhor o Espiritismo e que possa de alguma maneira contribuir para tornar o dia de vocês melhores. A todos muita paz. Então a todos vocês um bom dia, que a felicidade permaneça com vocês hoje e sempre e que estejam conosco na próxima semana às 10 horas no programa Momento Espírita, exibido aqui pela TV Cidade no canal 3. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem, se Deus quiser.